Jordão, a pergunta que não quer calar, Jordão. Quer dizer que o Basso chamou Juan Pablo Vojvoda para conversar? Estaria João Basso Bigodinho insatisfeito? Estaria João Basso Bigodinho querendo dar dicas de moda para o nosso treinador Juan Pablo Vojvoda? O que falou o João Basso para o treinador argentino Juan Pablo Vojvoda, Jordão? Teve uma conversa recente entre João Basso e o Juan Pablo Vojvoda, pois o zagueiro santista queria entender as razões para ele ter perdido espaço e também questionou o Juan Pablo Vojvoda sobre o que ele poderia fazer para melhorar. E essa questão do João Basso agradou a comissão técnica do Juan Pablo Vojvoda, que explicou o porquê das preferências, seja por Luan Pérez ou seja pelos dois zagueiros que foram contratados, como Alexis Duarte e o Adonis Frias, e segundo pessoas do clube, o João Basso ele conseguiu melhorar o seu desempenho e por isso ele passou à frente do Zé Ivaldo na concorrência e hoje ele inclusive voltou a estar na lista de relacionados nas partidas do Peixe. Ah, tá certo. Tá aí o Thiago Jordão. Que coisa, hein, Jordão? E aí, Jordão, o Basso merece mais oportunidades, Jordão? Faz sentido essa conversa do Basso com o treinador Juan Pablo Vojvoda? O Basso merece jogar no Santos Futebol Clube? Ele é melhor do que o Adonis? Ele é melhor que o Alexis Duarte, Jordão? Ele é melhor que o Zé Ivaldo, que o Luizão? Como que você avalia João Basso Bigodinho? Eu confesso pra você que eu tenho minhas dúvidas, Marcão, se ele consegue ser melhor até mesmo do que o Luizão. Não tenho essa conclusão ainda na minha mente, mas assim, o João Basso, pra mim, ele não deveria ter mais oportunidades porque ele já teve o suficiente. Nós já vimos o suficiente dele em 2023, em 2024, já vimos nessa atual temporada. Então eu vejo que o tempo dele com a camisa do Santos já passou tem muito tempo. O problema é justamente que o Santos tem uma pendência na FIFA para resolver com relação ao Arouca de Portugal e ninguém quis contratar esse defensor. O que eu, assim, parto do princípio que é interessante e é legal, é o Basso chamar o Vojvoda para conversar. Ele chamar o técnico e falar, olha, por que eu não tô jogando? O que você acha que eu tenho que fazer para eu me encaixar no seu estilo de jogo? Isso, eu vejo como muito interessante. Agora, o João Basso, ele perguntou o que ele precisa melhorar. Tudo. Com todo respeito, o Basso tem que melhorar o tempo de bola, ele precisa melhorar principalmente a sua mobilidade dentro de campo, o posicionamento que nem sempre é o mais agradável. Eu vejo que a única qualidade do João Basso, e ainda forçando legal, é justamente a saída de bola, no passe curto. Porque nos lançamentos, quando o João Basso ele tenta achar que ele é o Schweinsteiger, nunca dá certo, Marcão. Então, eu vejo que o Basso tem que melhorar em tudo nesse papo com o Vojvoda. E Jordão, você quer ver o Basso parar de falar com o treinador Juan Pablo Vojvoda? Coloca ele pra jogar 2 jogos, ele se machuca. O Basso não tem condição física de jogar, não é no Santos, em qualquer time grande do futebol brasileiro. Se nós lembrarmos, em 2023, o que aconteceu com o Basso na reta final do campeonato? Se machucou. Naquela partida fatídica contra o Fortaleza, o Basso estava voltando de contusão, né? Vocês vão se lembrar, porque tinha zagueiro do Santos suspenso naquela oportunidade. Tivemos que colocar o Basso meia boca. O Basso tomou uma canseira do Lucero, do Marinho e dos jogadores do Fortaleza naquele dia, fatídico, dia do rebaixamento. O Basso, quantas lesões o Basso teve desde que chegou ao Santos Futebol Clube? Jogador que não se cuida, só sabe palestrar e ser coach no elenco. Então não tem aqui meias palavras com o Basso. O Basso é horroroso. Eu não vou ficar em cima do muro. O Basso fala muito e joga nada. Jogador que não deveria mais estar no Santos Futebol Clube, Jordão. Eu nunca vou pedir o Basso como titular do Santos. É pífio, é desastroso, jogador péssimo fisicamente, entendeu? Você quer ver o Basso descansar de novo? Coloca ele pra jogar 2 jogos, Jordão. Ele sente a coxa, ele sente a panturrilha, ele sente a virilha, ele sente tudo. Sente fome, sente tudo. Tudo ele sente. Então, esse negócio de conversar com o treinador, fala muito, joga nada. O Basso só tá aí, Jordão, primeiro, porque ninguém quer, e 2, porque virou parça do Neymar. Exatamente, é um zagueiro que não tem condição de jogar com a camisa do Santos. E eu vejo quando a gente faz a brincadeira, Marcão, que estamos calejados, por exemplo, com a relação do João Schmidt,
Que não adianta o João Schmidt jogar bem um, dois jogos, que a gente sabe que ele vai entregar em outros 70. É a mesma coisa o Basso. O Basso vinha jogando bem quando tava o Kleber Xavier no comando? Até vinha atuando bem, dentro das próprias limitações. O Basso jogar bem não significa que ele tava voando em campo, que ele era um novo cotado para ir para a seleção brasileira. Não. É que naquele meio de um nada do Santos e da ruindade que o João Basso tem, ele teve uma evolução. Agora, é o suficiente pro Santos? Não é. O João Basso não deveria mais estar no Santos. Eu parto do princípio, Marcão, que aquele time de 2023 inteiro não deveria jamais estar no Santos. E muito menos o João Basso, que inclusive participa do gol do Fortaleza, né? Aquele primeiro gol do Fortaleza naquele 6 de dezembro, o Basso não aguenta correr contra o Marinho. E o João Paulo indeciso se sai ou não sai, o Marinho acaba fazendo um gol ali com uma tranquilidade. Então, pra mim, essa melhora do João Basso no meio do ano não me engana. Pra mim é um zagueiro péssimo, fraco, e que se você colocar ele em um jogo, ele pode jogar bem. Agora e os outros 69? Ele vai entregar. E essas partidas sempre vão custar caro pro Santos. Tiago Jordão, Hélio Bigodinho aqui no canal Varanda Futebol Debate. Ô Jordão, e o Zé Ivaldo, hein? Falando ainda em zagueiros, quer dizer que o Santos não conta mais com o Zé Ivaldo nesses jogos finais? O Zé Ivaldo, a tendência é que não seja relacionado. Zé Ivaldo só joga se tivermos problemas físicos com os jogadores que atualmente compõem ali o elenco santista no setor defensivo. Como está a questão Zé Ivaldo? Quantos jogos faltam para que o Santos passe a ter obrigação de compra junto ao Cruzeiro, Jordão? Faltam 4 partidas para o Zé Ivaldo, seu contrato virar uma opção de compra para uma obrigação de compra caso ele entre nessas 4 partidas com a camisa do Santos. E o Peixe seria obrigado a contratá-lo por US$ 1 milhão. E tendo em vista essa suposta melhora do João Basso, a contratação tanto de Alexis Duarte, Adonis Frias, que não apresentaram problemas físicos, hoje o Zé Ivaldo está no fim da fila dos zagueiros selecionáveis por Juan Pablo Vojvoda, e a tendência é que ele seja utilizado apenas em caso de extrema urgência. Só se acontecer, por exemplo, uma catástrofe, onde temos zagueiros lesionados e suspensos ao mesmo tempo, e a única alternativa seria justamente o João Basso. O cenário atual do jogador com a camisa do Santos é de que ele não apareça mais na lista de jogadores relacionados para as partidas do Santos. Tá aí, portanto, o Zé Ivaldo, e claro, né, não faz muito sentido você comprar o Zé Ivaldo em definitivo, pagar US$ 1,5 milhão, depois de ter gasto US$ 8 milhões em 2 zagueiros, né, Jordão? O Santos gastou US$ 8 milhões, 4 no Adonis, 4 no Alexis Duarte. Ou seja, a partir do momento que você gasta US$ 8 milhões, ainda tem o Luizão, que você gastou quase US$ 2 milhões no começo do ano. Você tem o João Basso, que você ainda deve ao Arouca R$ 16 milhões. Tem o Luan Pérez. O Santos renovou com os 2 zagueiros da base, o Ananias e também o Alencar. Ou seja, a partir do momento que você renova com os 2 da base do Sub-20, você compra 2 zagueiros estrangeiros. Você tem o Luan Pérez, que é um zagueiro caro. Você tem o Basso Bigodinho, que é um zagueiro de R$ 16 milhões que o Santos deve pro Arouca. Não faz sentido você ter que comprar o Zé Ivaldo. Aí seria assinar o atestado de incompetência de fato, né, Jordão? E você literalmente mostrar mais uma vez que você rasga dinheiro, porque de que adianta você gastar US$ 8 milhões, quase R$ 50 milhões dos zagueiros, e você vai colocar o Zé Ivaldo, que tem um passe com o Cruzeiro? E a gente sabe muito bem que o Zé Ivaldo ele acabou chegando longe nessa questão contratual dele, e hoje só faltam 4 partidas, porque anteriormente o Santos não tinha as opções. Ou era o Zé Ivaldo, ou era ninguém. Porque o Gil, na época, estava mais para lá do que para cá. Não à toa, ele sequer arrumou o clube ainda. Ele que não confirmou de forma oficial a sua pausa, a sua parada na carreira. Teve também a questão do João Basso, que ficou fora por departamento médico. E o Luan Pérez, que sempre teve uma dupla diferente. Então, não tem sentido você ir no mercado, contratar o Alexis Duarte e o Adonis Frias e você manter o Zé Ivaldo. Eu vejo que é o seguinte, se você fosse manter o Zé Ivaldo, você já teria ele no time titular agora. Não adianta você deixar o cara no banco de reservas e depois chegar no final do ano e você fazer a compra, porque aí você estaria fazendo uma caridade ao Cruzeiro. Porque naquela primeira oportunidade em que o Zé Ivaldo ele passa a não jogar mais com a camisa do Santos, quando ele joga mal contra o Mirassol e ele é afastado pelo Kleber Xavier, o Santos teve uma conversa no início da janela com o Cruzeiro buscando uma solução para o Zé Ivaldo. Tinha ali uma sondagem no futebol japonês, do futebol brasileiro não era possível por causa ele já tinha feito as 7 partidas com a camisa do Santos. Só que essa proposta do futebol japonês e do mercado árabe não chegou.
Então o Zé Ivaldo não serviu para esses clubes, por que nesse momento ele vai servir para o Santos, tendo em vista essas contratações? Então, nesse quesito, eu vejo que a diretoria do Santos acerta. Tiago Jordão, El Bigodinho aqui no canal Varanda Futebol Debate. Alô, Luciano Debloque. Alô, Almira Morim. Alô, Eupídio Alves. Ligado no Varanda, o Eupídio tá dizendo: bom dia, Santistas. Mais uma semana de angústia. Eu duvido que o Corinthians vai perder pro Vitória. Que o Corinthians não vai perder pro Vitória. Santos na zona vermelha domingo. Tem muita gente falando, né, que o Corinthians vai entregar o jogo pro Vitória. Acho que entregar não, né, Jordão? Porque o Corinthians ainda depende destes resultados para escapar matematicamente do rebaixamento. Ou até brigar por algo maior também, visando 2026, né? O Corinthians também precisa chegar a uma Sul-Americana, tem chances matemáticas ainda de Libertadores. Então não acredito que o Corinthians vai entregar o jogo domingo. Agora, Jordão, é um jogo dificílimo pro Corinthians e claramente o Vitória vem embalado, né? O Vitória venceu 2 jogos, venceu o Bahia, né? Venceu o Bavi e venceu o Santos fora de casa, ou seja, o Barradão vai estar lotadaço, mais de 40 mil torcedores no Barradão. É um jogo difícil pro Corinthians. Agora, entregar, eu não acredito. Eu tô mais preocupado, Jordão, com o São Paulo na última rodada, São Paulo e Vitória, do que com o jogo de agora. Agora, o São Paulo e o Vitória na última rodada me preocupa e preocupa muito, viu, Jordão? Demais, porque aí nós vamos ficar refém justamente de um rival para ter que contar com eles uma vitória contra justamente o Vitória. Então eu vejo que o Santos tem uma sequência que ele tem que resolver com as suas próprias pernas. Até porque caso o Palmeiras tenha uma derrocada no campeonato e ele chegue na penúltima rodada não precisando mais, não conseguindo mais ser campeão brasileiro, eles, claro, vão focar no quê? Na Libertadores. O foco do Palmeiras será a Libertadores. Eles podem colocar um time alternativo para jogar contra o Vitória, mesmo que seja no estádio do Allianz Parque, e o Vitória conseguir ali, quem sabe, surpreender, como aconteceu na temporada passada. E além do mais, o Vitória ele vem dessas 2 vitórias seguidas, só que se a gente abrir um leque para as últimas 4 partidas, eles ganharam do Ceará por 1-0 também no Barradão, e eles tiveram aquele jogo contra o Vasco da Gama, que foi 4-3, onde a equipe consegue 2 viradas em cima do Vasco da Gama. É claro que depois o árbitro ele dá ali 10 de acréscimos, e a equipe jogando com um jogador a menos, eles acabam tomando um gol. Só que o Vitória vem numa fase interessante, por incrível que pareça, sob o comando do Jair Ventura. Então, é certamente um time que o Santos não pode subestimar e tem que abrir o olho, porque os jogadores estão em crescimento e agora, principalmente depois de ganhar do Santos fora de casa, a confiança certamente aumentou. Tá aí o Thiago Jordão, alô Bruno Lins, grande abraço, alô Luciano Debloque, ligadinho aqui no Varanda Futebol Debate. Final de semana, todo mundo de olho nos jogos. Corinthians e Vitória é sábado ou domingo, Jordão? Dá uma olhada pra mim aí, por favor. Corinthians e Vitória é no sábado, vai ser às 4 da tarde. Corinthians e Vitória, portanto, no sábado, às 4 da tarde, grande jogo. E você, claro, vai precisar acompanhar esta partida, vai precisar acompanhar Santos e Botafogo, domingo às 4 da tarde. Então, sábado, temos Vitória e Corinthians, 4 da tarde no Barradão. E domingo, 4 da tarde, temos Santos e Botafogo, Botafogo e Santos no Engenhão, no Tapetinho, né? Lá no gramado do Engenhão, Newton Santos. Para esta partida, Jordão, Santos terá um desfalque confirmado, que é do Zé Rafael. Neymar também segue fora desta partida. E a pergunta que não quer calar: ontem nós já tivemos algum teste tático feito por Juan Pablo Vojvoda ou foi o famoso regenerativo, Jordão? A partir de hoje, o Vojvoda começa a esboçar o time que vai entrar em campo no próximo domingo. É a partir de hoje, porque o elenco do Santos ele voltou aos treinamentos no CT Pelé na última quarta-feira. Lembrando que os jogadores eles folgaram na terça após a derrota para o Vitória, e ontem os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na partida da última segunda, eles fizeram o famoso treino regenerativo, enquanto os seus outros companheiros de equipe que não atuaram por mais de 45 minutos fizeram trabalhos técnicos no CT Pelé. Já com relação ao Zé Rafael, o jogador está fora, tomou o 3º cartão amarelo na última partida, e o Santos nutre a expectativa de ter o retorno do Tomás Rincon, porque o Tomás Rincon, lembrando que ele sofreu um edema na sua panturrilha, ele está em processo de transição e o Santos aguarda a recuperação completa do atleta para ele poder estar à disposição do Juan Pablo Vojvoda. Já com relação
ao Neymar Júnior. A expectativa é que ele retorne apenas na primeira semana de novembro, quando começa aquela maratona de jogos que tem Palmeiras, Flamengo e Palmeiras. Tá aí o Thiago Jordão. E olha, para esta posição do Zé Rafael no meio, o treinador Juan Pablo Vojvoda tem tudo que nós dissermos aqui nesse momento ainda tá na base do palpite, né, Jordão? Porque não houve. Se você escutar aí, o Vojvoda vai com tal, Vojvoda vai com Rincon, Vojvoda vai com Arão, Vojvoda vai com Bom Tempo. Tudo na base do palpite. A partir de hoje, sim, o Vojvoda vai começar a fazer os testes. E aí, claro, ele vai optar pelo substituto, né, do jogador Zé Rafael. Jordão, olha, eu vejo algumas possibilidades para esse meio-campo do Santos. Primeiro, eu não descartaria em 100% 3 zagueiros, tá, Jordão? Eu não descartaria 3 zagueiros para o jogo do próximo domingo. A gente sabe que ele já vem testando isso nos treinamentos, ele já vem muitas vezes ali colocando uma linha de 3, liberando mais os laterais. Então, eu não descartaria o Santos jogar com 3 zagueiros no próximo domingo. Se ele jogar e manter a linha de 4 na defesa, eu acho que aí ele pode pintar com Gabriel Bom Tempo ou Vitor Hugo como meio-campista central. Porque, Jordão, veja, Schmidt e Arão não tem mobilidade, nenhum dos dois. O Schmidt o mundo já conhece. O Schmidt, ele pode fazer ali até um papel razoável como primeiro volante, mas é limitadíssimo. O Arão, Jordão, nós vimos o Arão no último jogo. O Arão tá sem ritmo de jogo, o Arão tá sem intensidade, o Arão tá lento, né? Aí você tem Tomás Rincon, é outro jogador pesado, né? É outro jogador pesado, que quando entra não acontece nada. E João Schmidt e Tomás Rincon juntos, a gente já sabe o que acontece. O que acontece quando joga João Schmidt e Tomás Rincon juntos, Jordão? Derrota. Eles atuaram juntos como titulares em 5 ocasiões, o Santos empatou uma e perdeu 4. Eles jamais venceram quando estiveram em campos jogando de forma simultânea. Vojvoda, pelo amor de Deus, hein? Não me venha com Tomás Rincon e João Schmidt jogando juntos, hein? Eles perderam todos os jogos que atuaram juntos desde o início da partida. Todos, sem exceção. Todos. Então, pelo amor de Deus, não me venha com Schmidt e Rincon. Rincon é um ex-jogador de futebol em atividade. Aguenta jogar no máximo 20 minutos no segundo tempo. O Rincon é um ex-jogador de futebol em atividade. Tem contrato com o Santos até 2027, dezembro de 27. Ou seja, teremos aí... É dezembro de 27 ou 26, Jordão? De 27, Marcão. 2 Temos anos... contrato longo. 2 anos e 2 meses de Rincon no Santos ainda. Mamãe, hein? Mamãe. Parabéns ao Marcelo Teixeira, ao Rueda, a essa dupla fantástica de ex-presidente e presidente do Santos. Agora, Jordão, eu iria de Bom Tempo, tá? Ou eu iria de 3 zagueiros, tá? Ou eu iria de 3 zagueiros, faria Luan, Adonis na sobra e Alexis Duarte pela direita, e aí colocaria o Souza, tiraria o Escobar e colocaria o Souza na ala, Jordão. O Souza na ala e colocaria do lado direito o Igor Vinícius, né? O Igor Vinícius como ala, eu iria de 3 zagueiros. Agora, mantendo uma linha de 4 de defesa, mantendo o mesmo modelo tático, eu trocaria Zé Rafael por Gabriel Bom Tempo. Acho que essa é a troca mais prudente também, porque o Santos não pode, basicamente, tentar só fechar a casa contra o time do Botafogo. Porque a gente lembra que naquela partida contra o Ceará, o Santos entrou, Marcão, numa retranca no meio de campo. 3 jogadores no meio de campo, e o que aconteceu? O Santos tomou um baile, porque hoje os nossos jogadores no meio de campo não têm a alta intensidade. Não é problema você entrar com 3 volantes, mas os 3 volantes têm que ter intensidade e têm que saber chegar ao ataque, coisa que os nossos ainda não têm, infelizmente. Então eu vejo que você tem que ter um jogador ali como Bom Tempo justamente para ele carregar a bola. Com que o Bom Tempo ele consiga trazer a jogada vindo da zaga para o campo ofensivo para que você tenha uma construção, quem sabe, de mais velocidade. A tendência de fato é que o Botafogo ataque mais o Santos, que o Botafogo tenha mais a posse da bola e que o Santos tente sair no contra-ataque. E você no contra-ataque sair com o Rincon,
não vai dar certo. Com o João Schmidt, não vai ter êxito. Então, o ideal eu vejo também que é a entrada do Gabriel Bontempo e, se possível, também o Souza começar a jogar pelo lado esquerdo, para você ter uma profundidade quando você chega no ataque. Porque quando você puxa o mapa de calor do Escobar, você observa que o Escobar passou ali próximo ao último terço, ele não chega. O Escobar não tá lá. Não tem presença do Escobar naquele setor do campo. E quando você olha o do Souza, tem presença ali e tem 2 assistências por ali. Uma contra o Vitória no primeiro turno e a última contra a equipe do Bragantino jogando lá no estádio em Bragança Paulista. Então eu vejo que o Santos tem que ter profundidade, tem que jogar, claro, com uma precaução para não tomar uma goleada, mas não pode basicamente entregar a bola pro Botafogo e rezar para sair de lá com 0-0.